Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula e hoje eu vou estar fazendo uma receita de quibe. Eu vou ensinar uma forma rápida, prática, fácil e que vai dar super certo. Para você que nunca fez quibe, eu sugiro que veja até o fim essa receita, que vai dar super certo, ok? Para começar a nossa receita, nós vamos precisar de 850 ml de água fervendo, 2 cubos de caldo de carne e meia colher daquele tempero alho e sal. Numa panela, nós vamos colocar a água e vamos colocar os 2 cubos de carne. Vamos levar para o fogo. Depois que dissolver, que desmanchar esse caldo de carne, nós iremos colocar esse tempero alho e sal. Lembrando que é só depois que a água estiver quente. Depois que essa água foi para o forno e que dissolveu o nosso caldo de carne, é a hora de colocar metade de meia colher de tempero, água e sal. Nessa hora, é bom experimentar para ver se já está com gosto. Não pode ficar muito salgado, porque lá na nossa carne, na carne moída, a gente vai temperar e vai colocar sal também. Aí, nessa hora aqui, a gente vai reservar ou volte com essa água para o fogo, porque ela precisa estar fervendo na hora de colocar na nossa farinha de quibe. Então, no recipiente, a gente vai colocar a farinha de quibe. Aqui ela tá crua, são 500 gramas de farinha de quibe. A gente coloca no recipiente e aquela água que já tá fervendo e temperada, a gente vai despejar aqui. Nós vamos misturar bem essa água nessa farinha de quibe e vamos tampar. Depois de tampar, nós vamos esperar por 30 minutos para que essa farinha venha absorver toda a água e ela vai já ficar temperada, porque nós temperamos a água, e ela vai ficar sequinha. Agora é a hora de preparar a carne moída. Nós vamos precisar de 600 gramas de carne moída, uma cebola ralada, 2 dentes de alho, uma clara de ovo, cheiro verde, eu usei salsinha picada, sal e pimenta do reino que eu usei. Então aqui, eu ralei a cebola, eu soquei o alho e aqui nós vamos colocar pimenta do reino, vamos misturar, vamos colocar o sal e nessa hora é a hora de experimentar para ver se ele se ele tá bom de sal antes de colocar a carne. Sim, gente, experimentem. Depois de ter experimentado, tá bom, se não tiver bom de sal, coloca mais um pouquinho de sal. Só vai colocando aos pouquinhos para não deixar essa carne salgada. Misture bastante, já que o tempero tá do seu gosto, ele já tá com o tempero bom, já tá saboroso e tá com o sal suficiente, de acordo com aquilo que você goste. Agora é a hora de pegar a nossa carne moída, colocar num recipiente e depois de ter colocado no recipiente, nós iremos colocar esse tempero na carne moída. E nós iremos misturar bem, até que a gente não veja mais o que é tempero e o que é carne moída. Acredite, gente, esse quibe é muito gostoso, é fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Tem como fazer o faça e venda, vocês podem fazer, congelar e vender, porque a validade é de 90 dias congelado. Então, precisa misturar bastante, misture até não ver mais o tempero. Depois de ter misturado bem esse nosso tempero na carne moída, é a hora de pegar a salsinha picada e misturar nessa carne moída. Lembrando que pode ser cheiro verde também ou hortelãzinho.
eu usei a salsinha picada. E mistura bem nessa carne moída e nós iremos reservar. Nós vamos tampar com um plástico filme e vamos levar para a geladeira. Lembrando que não pode deixar a carne em temperatura ambiente. Depois da gente ter temperado, de ter misturado bem, nós vamos cobrir com plástico filme e levar para a geladeira, para esperar a nossa farinha de quibe absorver toda a água. Feito isso, passados 30 minutos, é a hora da gente ver como que tá a nossa farinha de quibe. Só olha, gente. Olha, ela ficou sequinha. Ela tá temperada no ponto certo. Ela não tá crua mais. Ela tá no ponto pra gente poder misturar a nossa carne moída, que também tá temperada. A partir daqui, eu vou colocar num recipiente maior para a gente poder misturar. Então, eu vou usar uma bacia. Mas antes disso, nós precisamos da clara de um ovo. Então, nós vamos quebrar um ovo e tirar a clara. Feito isso, nós iremos tampar essa clara, não precisa levar para a geladeira, só cobrir, para não ficar exposta na temperatura ambiente e não formar aquela película por cima. Voltando aqui para a farinha de quibe, nós vamos pegar essa farinha e vamos levar para um recipiente maior. Eu estou usando essa bacia que eu uso na cozinha. Nós vamos colocar toda essa farinha. Observe como que essa farinha está sequinha, ela já está cozida. Não tá crua, já tá gostosa, já tá temperada, dá até pra comer ela assim, sem nada. Olha só o fundo, vê se tem água no fundo, gente, não tem. Porque essa receita é perfeita pra você que nunca fez quibe e que toda vez que faz não dá certo, ele desmancha. Olha só, eu tô tirando agora junto com vocês, olha como que tá o fundo, vê se tem água. Não tem, né? Sequinha. Então, levei para um recipiente. Desse recipiente, eu vou pegar a nossa carne moída, que a gente já temperou e levou para a geladeira. Eu vou colocar essa carne moída aqui e vou misturar tudo para que essa massa fique bem misturada com a carne moída e a gente não consiga ver o que é carne moída e o que é farinha de quibe. A gente vai misturar bem para que a gente não veja mais esse pontinho vermelho da carne moída. Então, é a hora de misturar. Gente, vocês devem estar ouvindo galinha, galo cantando do fundo, né? Então, não tem como eu não gravar, porque não dá. Ou é cachorro cantando, ou é galinha cantando, ou é cachorro latino. É isso aí, gente, desculpa. Então, voltando aqui para nossa carne moída, nós vamos misturar bem com as pontas dos dedos. Vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir ver o que é farinha de quibe e o que é a carne moída, porque ela vai estar bem homogênea, bem misturada. E é isso que a gente quer. Depois que a gente perceber que a gente não vê mais o pontinho vermelho da carne moída, é a hora da gente colocar nossa clara de ovo. Lembra? Não pode esquecer da clara de ovo. Porque a clara de ovo é o que vai dar liga, é o que vai fazer a gente conseguir fazer o formato do quibe, ou formato de bolinha, ou formato de croquete.
Depois de estar bem misturado, é a hora de colocar a clara. Não esquece da clara do ovo, senão vocês vão falar que a receita não deu certo. Por quê? Porque esqueceu da clara. Então, não pode esquecer da clara. Agora é a hora da gente fazer o formato do quibe. Podem colocar nessa bandeja, depois de colocar na bandeja, levar para o congelador. Depois de congelada, a gente cobre com plástico filme e vocês podem vender assim. Ou pode colocar naquelas bandejinhas também de alumínio, que já vem com tampa. É uma sugestão de faça e venda. E vocês vão conseguir vender porque esse quibe é muito gostoso. Outra dica que eu quero dar, aqui eu tô usando luvas. Vocês observem que ao longo do tempo que eu tô fazendo aqui o formato do quibe, não tá muito perfeito porque eu prefiro fazer o formato de croquete. Eu acho mais rápido, mais fácil. Mas vocês precisam apertar bem, porque senão esse quibe vai desmanchar. A clara vai ajudar a dar liga, mas a gente precisa apertar bem, para que grude e fique nesse formato. E o que vai ajudar também é levar para o congelador. Outra coisa, quando vocês fizerem com a mão mesmo, sem luva, observe que eu tô com a luva e o quibe, a massa do quibe começa a grudar na luva. Uma dica, vocês vocês dão uma trégua aqui, para um pouquinho. E o que vocês vão fazer? Lave as mãos, lava a mão e seque. E volte a fazer. E o que isso vai fazer? Vai ajudar para que o quibe não venha mais grudar nas mãos e vai adiantar o processo de enrolar o quibe. Pulo do gato, hein, gente? Lave as mãos, seque e volte a fazer, enrolar o nosso quibe. Esse aqui é o formato de croquete. Super simples para fazer. Ele só não vai ter aquelas duas pontinhas que tem o quibe no formato tradicional. É só achatar as duas pontas e vai fazer um croquete. Formato de croquete. Olha a dica, gente, o pulo do gato. Eu lavei as mãos, eu sequei. Tá um pouquinho molhado, mas eu sequei. Não precisa untar, não precisa fazer nada, é só lavar as mãos mesmo. E voltar a fazer o quibe. Isso ajuda, isso vai facilitar na produção do quibe. Uma opção de faça e venda
é colocar nessas bandejas. Colocar, leva para o congelador. Depois de congelado, depois que o quibe estiver durinho, aí vocês cobrem com plástico filme. A validade é de 90 dias congelado. Então, se vocês forem fazer face venda, vocês podem fazer o quibe, congelar, cobrir com plástico filme e vender. Aí a sua cliente, os seus clientes podem fritar em casa e comer o quibe quentinho. É uma boa dica, é um bom face venda, porque esse quibe é fácil, é rápido e é uma delícia. Eu sugiro que vocês façam.